Oi! No vídeo de hoje vou mostrar como você pode adicionar reflexos no Photoshop, reflexos de água. Eu vou mostrar duas técnicas diferentes, uma para paisagens monumentais e outras para ruas, paisagens urbanas, onde você pode alagar uma rua ou enfim, colocar água onde não tinha água no Photoshop. Vamos lá? Então vamos lá, a primeira técnica vai funcionar para coisas mais grandiosas. Você quer fazer realmente um grande rio ou lago, né, que seja o reflexo de uma imagem. Geralmente a gente usa fotos com natureza para fazer esse tipo de coisa. E vamos utilizar essa foto aí, essa foto panorâmica que eu bati. Como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai desbloquear a camada plano de fundo clicando no cadeadozinho. Se você está com a última versão do Photoshop, senão você basta clicar duas vezes no cadeado e apertar OK. Uma vez que a camada 0 está desbloqueada, a gente vai dar espaço para esse reflexo ocorrer. Então a gente vai aqui em tamanho da tela de pintura, vamos clicar na setinha para cima, onde diz altura, vamos colocar porcentagem e 200%. E a partir de agora a gente já vai ter uma imagem com espaço para esse reflexo ocorrer. Depois, vamos clicar em criar uma nova camada aqui embaixo, tá certo? Vamos pintar essa camada de preto. Como a cor da frente é preto, eu consigo fazer isso apertando Alt Backspace. E eu vou mandar essa camada lá para baixo. Eu consigo mover camadas para cima e para baixo apertando Ctrl e abre ou fecha chaves. A gente consegue mover uma tecla de atalho aí, não muito conhecida, para a gente conseguir mover a camada. A gente podia também clicar e arrastar na camada que ela iria para baixo. Agora a gente vai voltar para a camada 0. E vai duplicar essa camada apertando Ctrl J, ou Comando J se você estiver no Mac. Agora a gente vai transformar essa camada em um objeto inteligente, o Smart Object. Então a gente vai clicar com o direito e vai clicar em Converter em Objeto Inteligente, ou Convert in Smart Object. Agora a gente vai apertar Ctrl T ou Comando T para ativar a ferramenta de transformação livre em cima dessa camada de Smart Object que a gente acabou de copiar. Tá? A gente vai clicar aqui nessa ponta central acima e vamos arrastar para baixo para a gente fazer o nosso reflexo e apertamos Enter. Beleza, o próximo passo a gente vai aplicar um efeito de desfoque. Vamos em Filtro, Desfoque, Desfoque de movimento. Aqui em Desfoque de movimento a gente vai colocar o ângulo 90 graus. E uma distância que vai variar dependendo da sua imagem. Mas uma distância que dê esse desfoque, que pareça realmente que tem água, ao invés de simplesmente uma cópia invertida. Então, para a minha imagem, 100 pixels eu acho que está legal. Acho que 90 pixels também. Vou deixar aqui com 90 pixels antes. Depois, já aparece aí um reflexo bem bacana. Então, aperto OK. Como a gente criou um objeto inteligente, a qualquer momento a gente pode clicar aqui no desfoque de movimento e ele vai abrir a tela para a gente reorganizar ou colocar um novo valor. Então essa é a vantagem de trabalhar com um objeto inteligente. Nada é permanente. Agora a gente vai acrescentar um pouco de onda nesse rio. Então, para isso, a gente ainda já está na camada do objeto inteligente, a gente vai em Filtro, Distorção, Ondas. E aqui também é bastante pessoal, vai depender da sua imagem. Mas algumas coisas a gente pode padronizar. A primeira delas é a escala. Vocês têm que colocar horizontal 100% e vertical 1%. Isso vai fazer com que ele crie as ondas sempre no plano da horizontal. Ele não vai subir nem descer, porque não é o caso aqui, mas ele vai criar essas ondas para a esquerda e para a direita. Então isso é o principal. O resto vai ser um pouco de tentativa e erro para vocês, mas como é um objeto inteligente, a gente vai poder fazer isso até acertar, dependendo da sua imagem. Vamos colocar um grande número de geradores, vou colocar aqui 200, na sua imagem pode variar entre 100, 150 até 300, depende do tamanho, da resolução e da característica da sua imagem. O tamanho da onda, o comprimento da onda, você coloca o mínimo de 1 e o máximo também vai variar. Tá? No meu caso aqui, eu gostei do mínimo 1, máximo 40. Na amplitude da onda, o quão nervosa essa onda vai estar, você também vai variar entre 1, ok? E algum outro valor, não tão distante do comprimento da onda. No meu caso aqui, eu gostei do 1 e o 25.
tipo senoidal, padrão mesmo, e repetir pixels da aresta. E aperta OK. Espera ele carregar. Olha que legal. Efeito de onda aí, que como é um objeto inteligente, a gente pode mudar a qualquer momento, se você não gostar. E você também pode, se você tirar o olhinho, você tem um antes e depois. Apenas com desfoque de movimento e com as ondas. Legal. O canal Blue Lightning TV também dá um macete interessante quando a gente vai criar ondas. Ele observa que a gente realmente só percebe as ondas maiores mais próximos de nós. E aqui, como está mais longe essa interseção aqui, essas ondas não são tão acentuadas. Então, tem um macete bem interessante. Você vai duplicar essa camada, a camada das ondas, apertando Ctrl J. Então, a gente tem 2 vezes essa camada. Você vai desabilitar o filtro ondas, clicando no olhinho. Vamos criar uma máscara nessa camada copiar 2. Então, é só clicar aqui em criar máscara. Antes de proceder, eu vou renomear algumas camadas, que eu já estou criando camada demais, já estou ficando confuso. Vou chamar essa camada 1 de fundo preto. Camada 2 de original, camada 3 de reflexo e camada 4 de reflexo degradê. Agora que você criou uma máscara na camada reflexo degradê, você vai clicar nessa máscara e você vai para a ferramenta gradiente, que está aqui à esquerda, ok? Clicou nela, você vai clicar aqui para ver as opções e a opção que você vai clicar é onde a parte de cima é preto e a parte de baixo é transparente. Ok? Enter. E você vai traçar mais ou menos da metade do reflexo até o começo do reflexo esse gradiente e você vai ver como ele vai ficando menos acentuado aqui no começo e mais acentuado aqui no final. Então dá um efeito bem bacana. Depois a gente vai agrupar tudo o que aconteceu aqui de reflexo. Então essas 2 camadas, vou apertar Ctrl G, vou chamar de reflexo, o reflexo total. E a gente vai esticar um pouquinho ela, porque a gente ainda tem essa linhazinha aqui que a gente pode, a linha de transição, né, que a gente pode deixar ela melhor. Então eu vou apertar Ctrl T para a ferramenta de transformação livre. Isso é só uma mensagem que ele diz que os Smart Filters, os filtros inteligentes, vão ser desativados enquanto eu estiver usando a transformação livre. Posso até botar em não transformar novamente. E aí eu puxo um pouquinho para cima, certo? E depois eu vou ajeitar isso a gosto. Aperto Enter. E depois, com o grupo Reflexo Total ativado e com a ferramenta mover, eu posso ir com a setinha para baixo, movendo um pouquinho, até ficar com a transição que eu quero. Show! Se você quiser ser um pouquinho mais perfeccionista, você pode clicar na camada Equilíbrio de Cores, ok? Você pode clicar aqui em Cortar para a camada, onde ele só vai afetar a camada do reflexo, tá? Ou o grupo do reflexo, e você acrescenta um pouquinho mais de azul, tira um pouco de temperatura, só para o... Ó, vou exagerar aqui, não é legal, mas só para ficar um pouquinho mais frio o reflexo que a gente está trabalhando. E essa é a primeira técnica da gente adicionar um reflexo, né? Nesse caso de uma grande paisagem, onde a gente quer fazer realmente a representação de um rio, de muita quantidade de água. A gente teve a imagem original e depois o nosso reflexo. Vamos agora para uma situação mais urbana, situação onde você quer colocar água em uma parte específica da imagem, mas você não quer usar a imagem inteira. Mexer com poça d'água, por exemplo, você pode utilizar uma técnica muito parecida, mas não exatamente igual. Então a gente tem aqui essa imagem, nota que está com sol de rachar, inclusive na rua e tudo mais, e eu quero alagar essa rua para tirar um pouco o calor dessa imagem. Então, para essa imagem, a gente vai começar duplicando ela, apertando Ctrl J ou Comando J, certo? Agora, eu vou aqui em Editar, Transformação, virar verticalmente, e eu vou posicionar essa imagem, clicando, já estou na ferramenta mover, vou posicionar embaixo, vou diminuir um pouquinho a opacidade para eu ter certeza onde é que eu estou posicionando essa imagem, tá? Desde que fique bem bonitinho o meu reflexo. Ok, eu vou apertar Ctrl T ou ferramenta de transformação livre para dar uma giradinha aqui, para fazer com que o reflexo bata com a calçada direitinho. E vou voltar para a opacidade 100%. A gente tem aqui uma falhinha aqui que a gente vai corrigir já já. Agora, eu vou precisar de um modo de mesclagem que faça com que essa imagem se pareça com o reflexo, e isso vai depender sempre do material de baixo. O material de baixo, no caso, a rua, está muito clara. Então a gente vai precisar do modo de mesclar
no modo de mesclagem do grupo escurecer, um desses 5 modos aqui. Eu já tenho um vídeo sobre modos de mesclagem, está aparecendo no izinho aí à direita, para você se informar melhor é só clicar. Provavelmente vai funcionar ou escurecer ou multiplicação, mas no nosso caso aqui, o escurecer já vai estar com esse reflexo aí, né? Tirando essa parte aqui que a gente vai corrigir. Mas, se a calçada fosse muito escura, provavelmente você ia precisar de algum dos grupos do modo clarear, provavelmente o clarear ia funcionar. Na nossa foto não vai funcionar, porque a gente não tem como deixar mais claro do que uma calçada super clara. Ok, agora a gente vai transformar essa camada em um objeto inteligente, clicando com direito e clicando em converter em objeto inteligente, ou Convert to Smart Object. Beleza, eu vou aplicar agora filtros parecidos aos filtros que a gente usou no exemplo anterior. A gente vai aqui em filtro, vamos começar com o mesmo desfoque de movimento, tá bom? Ângulo 90 graus e, mais uma vez, a distância em pixels vai depender do que você está trabalhando. Nesse caso aqui, 90 pixels funcionou direitinho. Então, aperto OK. A gente pode corrigir logo essa falhinha aqui com o crop simples. Então, ferramenta de crop. E a gente corta um pouquinho dessa imagem, não tem nenhum problema. Agora, na imagem anterior, a gente utilizou ondas. Só que nesse caso, formar ondas vai ficar uma coisa realmente muito incongruente, porque não se forma ondas em poças d'água ou em ruas alagadas, né? Nesse caso, a gente vai utilizar um filtrozinho mais educado. A gente vem aqui em filtro, distorção e zigue-zague. Aqui em zigue-zague vai também depender da sua foto, mas o estilo ondulações concêntricas você pode marcar e pode colocar as cristas no máximo. E aí você só vai mudar a intensidade dependendo da quantidade de onda. Note que tem valores positivos e negativos, então 0 quase não está funcionando o efeito, então você coloca um pouquinho, vou botar aqui pouquíssima coisa, tirar o zoom aqui, 3, para ter umas ondinhas. Já achei que foi demais, vou clicar aqui em zigue-zague, como é um objeto inteligente, vou voltar aqui para 1 na minha imagem, gostei. E é assim que você pode adicionar reflexos de água no Photoshop. Se você gostou desse vídeo, você pode curtir e compartilhar, que você sabe que toda semana tem vídeo novo aqui no canal tratando foto. Deixa também nos comentários sugestões sobre o tratamento de imagens, que eu sempre leio todas as sugestões e tento atender aos seus desejos. Gente, muito obrigado pela atenção e boas fotos!